Boa noite, graça e paz, Deus abençoe a todos em nome de Jesus. É um prazer estar aqui junto com vocês em oração, buscando a presença do Pai. E nesse momento eu quero orar junto com você antes de começar a pregar ou a orar com a oração final. Eu quero apresentar as nossas vidas diante de Deus. Você é muito bem-vindo aqui no canal todos os dias, 11 da manhã e 18h30. Estamos em oração falando sobre libertação, batalha espiritual. E hoje eu quero falar sobre você tem que começar. Amém? O início, ele é muito importante. O fim também. Mas o início, o começo de tudo, deve ser considerado por você. Amém? Já vamos falar sobre isso e vamos orar. Senhor Jesus, estamos aqui hoje diante da Tua presença, te agradecendo, Deus, por tudo que o Senhor tem feito, tudo que tem operado na nossa vida, na nossa família. Nós te rendemos graças, Senhor. Graças ao Teu nome santo e poderoso. Louvamos e bendizemos ao Senhor. Declaramos, Senhor, a Tua santidade, a Tua benignidade. Que o Senhor sempre esteja conosco, nos livrando do mal e iluminando o nosso caminho, nossa trajetória, para que a gente possa, Senhor, fazer a Sua vontade. Repreendemos todo espírito de idolatria, de contrariedade, em nome de Jesus, tudo aquilo que vem para trazer danos, tudo que vem para fazer o mal, nós repreendemos em nome de Jesus e pedimos a Deus, cobre-nos com Teu sangue, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, você que está chegando agorinha, bem-vindo, bem-vinda ao canal. Hoje eu quero falar sobre o começo, sobre começar, ter o início para as coisas. E o título é A Vida Vai Bater em Você. Esse é o título da mensagem, mas você tem que começar. Nem sempre tudo serão flores, mas Deus, Ele nos ajuda em todos os momentos e é muito importante o começo das coisas. Abra comigo a palavra em Zacarias, capítulo 4, versículo 10. Olha o que diz. Não desprezem os pequenos começos, porque os homens se alegram vendo o início desta obra, vendo o prumo nas mãos de Zorobabel. Estas 7 luzes simbolizam os olhos do Senhor, que tudo vê em todo o mundo. A palavra diz que nós não podemos desprezar os pequenos começos. É claro que sempre em um começo vai ter críticas. Todo começo ele é criticado. Quando uma mulher fica grávida, algumas pessoas vão contrariar a vida que está sendo gerada. Toda mulher que já teve filhos sabe que isso é verdadeiro, essa afirmação. Porque vai ter quem concorde, vai ter quem não concorde, vai ter quem opine e vai ter quem contrarie. E porque isso é um começo, é algo novo que inicia. E todo começo ele é resistido, ele é combatido. Quando um jovem termina os estudos e ingressa no campo de trabalho, na sociedade, também vai haver uma resistência. Vai haver uma resistência em relação à sua competência, à prática da sua profissão. E na nossa sociedade a gente não vê muito incentivos uns dos outros em relação a isso. Ao contrário, nos começos as pessoas tendem a criticar, a falar coisas que para a pessoa literalmente abortar o projeto, parar no caminho, deixar de realizar aquilo que estava proposto no seu coração. Só que isso já estava na Bíblia, que Deus ele não despreza
Ele diz aqui para não desprezarmos os pequenos começos, porque o Senhor, ele se agrada. Deus, ele se agrada de pequenos começos. Por isso que esse conselho está na palavra. E até a palavra diz que aquele que começou a boa obra aperfeiçoará. Deus, ele é tão bom que ele tem prazer em ver nosso crescimento, nosso desenvolvimento, nossa busca, ou seja, a maneira como caminhamos, a constância, a firmeza, ou seja, se nós vamos seguir adiante ou não. Deus, ele se alegra com os pequenos começos. Mas isso não quer dizer que você não vai ser criticado, que você não vai ser contrariado, que as pessoas venham a querer jogar um balde de água fria nos seus projetos. Mas graças a Deus que o Senhor, ele sempre nos incentiva e coloca pessoas boas no nosso caminho. E então, queridos, falar sobre pequenos começos é falar sobre vida, como no exemplo que eu dei. Para que a vida venha a esse mundo, é preciso um começo, é preciso uma gestação, um processo, é preciso um tempo, é preciso ter coragem para gestacionar, digamos assim, gestar, não sei bem como se expressa a palavra corretamente, mas é preciso ter coragem para começar. É preciso ter coragem para trazer à luz aquilo que é de Deus, trazer a vida. E durante a nossa vida nós precisamos ter coragem para os pequenos começos. Porque assim como uma árvore, uma planta ou plantações, elas vêm de pequenas sementes que germinam, que crescem, que frutificam, que se fortalecem e viram árvores grandes, frondosas. Os pequenos começos, eles são importantes, porque a árvore só ficou grande, com vida e frondosa, porque ela vem de uma semente, ela veio de algo pequeno. Até mesmo a fé, a Bíblia diz que ela é como um grão de mostarda, que ela vai crescendo conforme nós cremos e nós praticamos. Então ninguém pode desprezar os pequenos começos. E você não pode abandonar o pequeno começo na sua vida. E eu quero falar 3 coisas aqui hoje sobre pequenos começos. Davi, mesmo sendo ungido rei, continuava servindo seu pai. Olha só, seu pai pediu que ele levasse pães para seus irmãos que estavam na guerra. Uma tarefa pequena com um grande resultado no final. Ele vence a guerra, ele ajuda, ele é aquele que derruba o gigante e que é o início da ponta da vitória daquela peleja. Ou seja, Davi já havia sido ungido rei, mas quando ele foi levar pães para os seus irmãos, a mando do seu pai, ele foi humilde, obediente, estava no campo cuidando ainda das ovelhas, mesmo já tendo recebido a unção de que seria o rei de Israel. Então, nunca despreze pequenos começos, pequenos serviços, coisas que Deus coloca na sua mão, porque isso você vai estar trabalhando, você vai estar fazendo uma plantação daquilo que você faz. Davi foi levar os pães, humildemente carregou os pães para seus irmãos para a guerra. Estavam na guerra e por esse ato humilde de mensageiro e se submetendo ao seu pai Jessé, Davi, ele venceu uma guerra.
Então, você nunca sabe a recompensa que você vai ter de um pequeno começo, de uma plantação na sua vida, porque Deus, Ele trará a recompensa, Deus trará as bênçãos, elas virão sobre sua vida, aleluia. Uma tarefa pequena de Davi com um grande final, um grande resultado no final. E disse Jessé a Davi: toma, peço-te para teus irmãos um éfa deste grão tostado e estes 10 pães, e corre a levá-los ao arraial a teus irmãos. Olha só, Jessé envia Davi para carregar os pães para seus irmãos. Uma simples tarefa, que aos olhos dos outros é uma simples tarefa, mas venho acompanhado de uma grande recompensa. Por isso, nunca despreze os pequenos começos na sua vida. Hoje você pode estar fazendo coisas simples, mas isso é uma plantação na sua vida, na sua casa, na sua família e diante de todos que acompanham a sua história. Noé começou uma obra sem fundamento aos olhos dos homens. Olha o que diz aqui em Gênesis 6, 13 e 14. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Faze para ti uma arca da madeira de gofer, farás compartimentos na arca e betumarás por dentro e por fora com betume. Noé começou uma obra pequena aos olhos dos homens, demorada, difícil, dificultosa, detalhada, algo que Deus deu para ele fazer de maneira detalhada, aonde não havia nenhum tipo de inundação de chuva, mas ele estava ali construindo uma grande embarcação, uma arca, e provavelmente, a Bíblia não diz, mas provavelmente devem ter zombado dele, devem ter descrido, porque só ele e sua família entraram, e os animais. Então, aquilo parecia algo pequeno, mas seria vital num futuro próximo. Porque quando vem o grande dilúvio, eles estavam dentro da arca. Com certeza, muitos desprezaram lá atrás os pequenos começos, aquilo que Noé estava fazendo. Então, não despreze o teu trabalho, aquilo que Deus manda você fazer. Pode parecer loucura aos olhos dos outros, mas para o Senhor não é. Uma instrução que Deus dá é direção e vida. Amém? Direção e vida. E o terceiro exemplo que eu quero dar hoje aqui, de pequenos começos, foi de Josué. Josué servia Moisés e o Senhor enquanto todos saíam da tenda do encontro com Deus. Josué, ele permanecia. Olha só, em Êxodo 33, 9 em diante. E sucedia que, entrando Moisés na tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda. E o Senhor falava com Moisés, e vendo todo o povo a coluna de nuvem, que estava à porta da tenda, todo o povo se levantava e cada um, à porta da sua tenda, adorava. E falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com seu amigo. Depois, tornava-se ao arraial, mas o seu servidor, o jovem Josué, filho de Num, nunca se apartava do meio da tenda. A Bíblia diz que Josué não se apartava do meio da tenda. Ou seja, ele era alguém que servia de coração. Nas pequenas, nas grandes coisas, em todos os momentos, Noé
Josué estava ali firme, cumprindo suas tarefas, e ele era daquele tipo que fazia sempre mais. Ele era esse tipo, Josué, ele tinha esse perfil de que ele realizava sempre mais do que o necessário. Não precisava mais ele ficar na tenda, mas a Bíblia diz que quando todos saíam, inclusive Moisés, que Josué não se apartava da tenda. O que isso significa? Josué estava ali por amor, por prazer. Ele estava ali porque ele gostava daquilo que ele realizava. E Deus, ele vê o coração. Deus, ele vê a intenção. Deus, ele vê o zelo. Deus, ele vê o zelo das coisas que são feitas pelas nossas mãos. Por isso nós não podemos desprezar esse tipo de atitude que como Josué realizou. Josué, ele foi muito abençoado e ele foi um conquistador. E isso é coisa de servo fiel. Tanto Davi quanto Noé, quanto Josué, que eu mencionei hoje aqui, todos tiveram pequenos começos. Foram servos, foram pessoas humildes, servos na presença de Deus, obedientes, ouvindo uma direção, uma instrução de Deus, obedecendo a Deus, e eles foram muito abençoados. Amém? Então, nunca despreze os pequenos começos. A vida pode bater em você, mas você precisa começar. Você não pode parar no caminho, você não pode desistir. Você tem que seguir a instrução, você tem que seguir em direção ao rumo da promessa de Deus para a sua vida. Amém? Vamos orar então. Senhor Jesus, estamos aqui diante de Ti, Pai, agradecendo por esta palavra sobre os pequenos começos que não devem ser desprezados, Pai. Em nome de Jesus, retira, Pai, toda afronta, todo sinal de afronta, todo comando maligno, maldito. Em nome de Jesus, retira da nossa frente, retira da frente dos nossos filhos. Cancelamos, Pai, as obras das trevas e declaramos que todo o poder do inimigo está desfeito agora. Em nome de Jesus, Senhor, concede vitória aos teus filhos. Livra-os do mal e que a tua boa mão, Senhor, se estenda sobre cada um, em nome de Jesus. Dá vitória a teu povo, Pai. Abre as portas, traz provisão, traz providência, traz o milagre que essa pessoa precisa. Libera a unção de cura, Pai. Restauração no corpo, no organismo, nos pulmões, no sistema respiratório, em nome de Jesus. Repreendemos todo o mal que age nos brônquios, toda asma, toda bronquite, toda sinusite, tudo que age nas vias respiratórias, trazendo problemas nas vias respiratórias. Nós repreendemos as obras do diabo e declaramos por terra agora. Senhor, Tu és o Senhor que sara. Pedimos, cura teu povo, Pai. Limpa teu povo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Que bênção. Que Deus te abençoe de maneira sobrenatural. Foi um prazer estar com vocês hoje aqui. Deixa sua curtida aí como oferta e gratidão, mas principalmente compartilha com alguém essa mensagem. Não despreze os pequenos começos na sua vida. Aquele que começou a boa obra aperfeiçoará. Deus é fiel e sempre, escute, sempre você colherá os frutos que o Senhor tem para ti. Amém? Aquilo que você plantou em fidelidade nos começos vai vir para a sua vida, porque Ele é fiel. Amém? Deus te abençoe, uma boa noite e até amanhã. Espero vocês, 11 horas, se Deus quiser.